Olá pessoal, meu nome é Diego, eu sou estudante de nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e hoje aqui no canal Alimente a Mente iremos falar sobre o tema a conexão entre a atividade física, nutrição e a saúde mental. Bom, dando uma breve introdução sobre o conteúdo que falaremos hoje, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2019 quase 1 bilhão de pessoas em todo o mundo viviam com algum transtorno mental. E se tratando especificamente do cenário brasileiro, o Brasil ele é considerado um dos países mais ansiosos do mundo pela OMS. E diante desses dados, é importante a gente entender como a atividade física e a nutrição elas podem ser aliadas poderosíssimas na promoção da saúde mental. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre saúde mental e os benefícios que a atividade física e a nutrição podem trazer para contribuir com a melhora dela. Mas afinal, o que é saúde mental? A OMS ela define a saúde mental como não sendo apenas a ausência de doença, como é muito tratado, mas na verdade um completo bem-estar físico, mental e social, sendo algo muito mais complexo do que uma doença ou qualquer coisa desse tipo. É algo que engloba muitas áreas da nossa vida. A saúde mental ela é uma condição de tranquilidade psicológica, que tem uma função muito importante na nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida, tendo muito impacto na área profissional e pessoal. Uma boa saúde mental ela é crucial para a nossa tomada de decisões conscientes e equilibradas. Ela ajuda na construção de relacionamentos saudáveis e na capacidade de entender e se conectar às outras pessoas. Ao longo da vida, características psicológicas, biológicas, como as habilidades emocionais, o uso de substâncias pelas pessoas e a própria predisposição genética pode tornar as pessoas mais vulneráveis a problemas de saúde mental ou menos. Bom, focando agora na atividade física em si, você já reparou como depois de uma caminhada ou treino a gente se sente mais leve e até mais feliz? Isso não é coincidência. A gente tem evidências científicas atualmente que indicam que a atividade física tem um papel importante na nossa saúde mental. A prática regular de atividade física contribui tanto para o bem-estar geral quanto para a prevenção e o alívio de sintomas relacionados a condições mentais, como a depressão, a ansiedade, o estresse e até o burnout. Segundo a OMS, 150 minutos de atividade física por semana já são suficientes, e isso vai dar cerca de 20 a 25 minutos por dia, ou 50 minutos 3 vezes por semana. Então, pequenas mudanças elas já podem fazer grande diferença na nossa vida. Tratando mais especificamente da parte biológica desses sintomas, quando nos exercitamos, o corpo ele libera várias substâncias, que são neurotransmissores, que vão influenciar diretamente no nosso bem-estar. Dentre essas principais substâncias, a gente tem a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, que ele vai trazer prazer e alivia o estresse, gerando um prazer imediato após a atividade física, e ele vai ajudar a aliviar as dores físicas após o exercício. Uma outra substância presente é a serotonina, que é ligada ao humor, à memória e à atenção. Ela é muito conhecida como o hormônio da felicidade. Essa substância ela é responsável por manter o humor equilibrado e melhorar o nosso sono. E uma outra substância muito importante liberada na prática de atividade física é a dopamina, que é o hormônio da motivação, que aumenta o foco, a energia e faz você ter vontade de repetir novamente a atividade e se exercitar novamente. E além disso, um benefício extra da dopamina é que ela protege o cérebro contra o envelhecimento precoce. E é por conta dessa substância que depois de você se exercitar, você sente aquela sensação boa de recompensa. Enquanto você está fazendo atividade física, você às vezes pode ficar meio cabisbaixo e tudo mais, mas sempre quando você termina, você sente aquela felicidade instantânea, aquela sensação de recompensa que você cumpriu. Com o exercício, você se desconecta das irritações do dia a dia, bem como você se concentra nos movimentos do corpo. Então, a prática, ela propicia a melhora do humor, aumenta a autoconfiança e ajuda a relaxar. E claro, a gente não pode deixar de lado o lado social da atividade física. Quando a gente pratica em grupo, como em maratonas ou caminhadas, ou a própria musculação, crossfit, além de praticar em grupo, a gente cuida da mente, a gente fortalece amizades, cria novas conexões e reduz os efeitos do isolamento, que depois da pandemia
se agravou muito e as pessoas perceberam como o isolamento é uma coisa ruim. Então a atividade física tem esse bônus. Além da saúde mental, o exercício ele vai fortalecer os músculos, pode ajudar no controle do peso, melhora do sono, a memória e ajuda a evitar doenças como diabetes e hipertensão. Então a atividade física, mesmo que em intensidades mais leves, ela está associada à melhora da saúde física e mental. Não é necessário ser um atleta para obter benefícios, correr super rápido, fazer treinos mirabolantes, super grandes e desafiantes. Ações simples como caminhar, pedalar, subir escadas ou realizar exercícios leves já contribuem para a prevenção de doenças crônicas e para o bem-estar psicológico. Uma estratégia eficaz para manter a regularidade dos exercícios é ter metas realistas e progressivas, não querer mudar a rotina de uma hora para outra, e acrescentando de pouquinho em pouquinho, como por exemplo, iniciar o seu dia com 20 minutos de caminhada, incluir passeio de bicicleta no final de semana e ajustando gradualmente o nível de esforço conforme você vai se adaptando. Como conclusão dessa parte, a gente conseguiu entender que manter o corpo em movimento é uma forma comprovada de promover saúde mental e física, além, claro, de melhorar a qualidade da vida a longo prazo. Bom, agora falando mais especificamente da nutrição em si, é importante a gente entender que uma alimentação adequada ela também tem um papel essencial na nossa saúde mental. Diversos estudos eles mostram que o que comemos afeta diretamente o funcionamento do nosso cérebro e a produção de neurotransmissores ligados ao humor, como os que eu comentei anteriormente, a serotonina e a dopamina. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais e gorduras boas, está associada a menores índices de depressão e ansiedade. Por outro lado, dietas ricas em ultraprocessados, açúcares e gorduras saturadas aumentam a inflamação do nosso corpo e podem prejudicar o equilíbrio desses neurotransmissores, o que pode causar alterações de humor, irritabilidade e até sintomas depressivos. O intestino ele também tem uma grande importância nessa relação da saúde mental. Ele abriga trilhões de micro-organismos que vão formar o que a gente chama de microbiota intestinal. E essa microbiota, esse intestino, ele vai se comunicar diretamente com o cérebro, por meio de um eixo chamado intestino-cérebro. E quando essa microbiota está equilibrada, algo que vai depender da qualidade da nossa alimentação, como o consumo de fibras, alimentos adequados, a microbiota ela contribui para a produção de serotonina e para a regulação do estresse. Além disso, vale lembrar que a forma como nos alimentamos também está ligado à nossa relação emocional com a comida. Em momentos de ansiedade ou tristeza, é comum a gente buscar conforto em alimentos muito calóricos ou ultraprocessados, como chocolate, a pizza, o hambúrguer, isso é comum. Só que o problema é que isso cria um ciclo difícil de se quebrar, uma relação difícil, porque a comida ela vai gerar um alívio instantâneo, mas que logo depois pode vir o sentimento de culpa, de arrependimento. E isso é prejudicial para a nossa saúde mental, claramente. E esse comportamento ele pode evoluir para transtornos alimentares, como a compulsão alimentar, a anorexia e até a bulimia, que são todos esses transtornos fortemente associados com questões emocionais e a própria percepção do corpo. É aí que entra a importância de uma relação saudável com a alimentação e com a própria imagem em si. Quando a pessoa começa a se alimentar bem e a praticar atividade física regularmente, o corpo muda. Mas mais do que isso, muda a forma como a pessoa se sente com ela mesma. A autoestima aumenta, o autocuidado vira prioridade e o corpo ele passa a ser visto como algo que merece atenção e não punição, por você ter beliscado alguma coisa e ter o sentimento de culpa em si. E claro, essas mudanças elas não são só no corpo, na estética. Uma alimentação equilibrada, o exercício físico, aumenta a disposição no dia a dia, melhora o sono, fortalece o sistema imunológico e ajuda na prevenção de diversas doenças, como diabetes, hipertensão e até alguns tipos de câncer. Com mais energia e saúde física, é natural também se sentir mentalmente mais disposto e equilibrado. Como conclusão desse vídeo, a gente pode entender que no fim tudo está conectado: a alimentação, a atividade física e a saúde mental.
eles formam um ciclo muito positivo. Comer bem ajuda o cérebro a funcionar melhor, o que melhora o humor e a motivação para se exercitar. O exercício, por sua vez, ele reduz o estresse e regula o apetite, facilitando escolhas de alimentos mais saudáveis. E quando corpo e mente estão em sintonia, o resultado é uma vida muito mais leve, com mais equilíbrio, autoestima e qualidade de vida. Cuidar da mente e do corpo é um processo contínuo ao longo da vida que vai envolver a adoção de hábitos saudáveis e sustentáveis ao longo da vida inteira. Uma alimentação equilibrada, a prática regular de atividade física e a atenção à saúde mental vão estar totalmente relacionados com a melhoria da qualidade de vida e a prevenção de muitas doenças. Mesmo pequenas mudanças na rotina, elas podem trazer benefícios muito significativos quando elas são mantidas de forma constante. O equilíbrio entre o corpo e a mente é essencial para o bom funcionamento do organismo e para o bem-estar geral. Obrigado, e aqui finalizamos mais um vídeo do canal Alimente a Mente.